Olá pessoal, então vamos agora à segunda parte de composição de funções. Nós havíamos iniciado, apresentamos a definição e fizemos um exemplo e metade do outro. Hoje então nós vamos concluir esse segundo exemplo e falar sobre então funções inversas. E para falar sobre funções inversas a gente precisava então de composição de funções, então isso complementa a segunda parte desse vídeo, tá bom? A gente dividiu em dois para não ficar tão extenso e facilitar o estudo. Então, você que não é meu aluno, não tem problema, o material está todo disponível aqui para você ter acesso, e você que é o aluno complementa o material que eu tenho preparado semanalmente para vocês, tá bom? Vou pedir então que, se você não for inscrito, se possível, se inscreva no canal e ative as notificações. Ao final do vídeo, se você achar que te ajudou de alguma maneira, eu vou insistir que deixe o like e ajude o canal compartilhando o vídeo, tá bom? Então é isso, bora começar. Bom, nós estávamos falando sobre composição de função, né, como anunciei no início do vídeo. Já tínhamos então definido, a gente deu um exemplo motivando, definimos, né, então a gente, recordando que a gente falou sobre o exemplo do cliente, o banco e a loja. Depois definimos então conceito de composição de funções, e aqui a gente observou que para a gente poder falar de funções compostas é preciso que o domínio de uma função coincida com o contradomínio da outra, certo? Então B e B. E aí a gente fez alguns exemplos, fizemos alguns exemplos e paramos no exemplo interessante, que era o exemplo B. F e G funções de R em R, f de x 3x e g de x ao quadrado mais 1. Calculei então quanto que era f de g de 1 e f de g de x, mas geralmente a função. Deixei como exercício que vocês fizessem então g de f de 1, para ver que realmente vai dar diferente, e por fim g de f de x, achar a expressão da função, ok? Então agora a gente vai retomar, fazer os exemplos C e D e partir para a ideia, a noção de funções inversas, tá bom? Então, como a gente pode resolver f de g de 1, ok? Como a gente pode determinar então f de g de f de 1? Então, isso é por definição g de f, g de f de 1. Ué? G de... Bom, então havíamos parado nesse exemplo B, funções então f e g de R em R, onde f de x é 3x, g de x é x ao quadrado mais 1, e aí então eu fiz com vocês o item A, né? A gente calculou f de g de 1, f de g de x de maneira geral no item B. Deixei então como exercício que vocês fizessem o g de f de 1 e, por fim, achassem a expressão de g de f de x para se convencer que, de fato, as funções compostas, em geral, a composta de f, g e a de g e f, mesmo que existam, em geral são distintas, ok? Pode ser que uma exista e a outra não, ok? Mas mesmo que exista, como é o caso desse exemplo B que eu deixei para vocês, as duas existem, mas são diferentes, ok? Então, vou resolver aqui g de f de 1. Então, g de f de 1 então, como eu estava falando, nós deixamos esse exemplo B, na verdade a gente iniciou o exemplo B, f e g funções de R em R, f de x 3x, g de x ao quadrado mais 1. Fizemos os itens A e B, a gente calculou f de g de 1 e f de g de x. Deixamos então como exercício que vocês então calculassem g de f de 1 e g de f de x para se convencer que realmente são funções distintas, ok? Elas não vão coincidir. E, na verdade, o que a gente viu é o seguinte: mesmo que as funções existam, certo? Então, assim, mesmo que f de g de x e g de f de x existam,
em geral elas podem ser distintas, esse aqui o exemplo vai ilustrar bem isso, mas ainda a gente pode ter que uma existe e a outra não, tá? Mas é importante que a gente faça essa distinção e entenda bem. Aí o que eu vou fazer agora portanto, então resolver o item C e o item D, ok? O item C, então aqui, G de F de 1, ok? Então, isso por definição é fazer G de F de 1. Significa para nós que na função que está aqui fora, a função G, a gente vai trocar toda a expressão que envolve x pela expressão F de 1. Então, olha só, quem era a G? A G, se você se recordar comigo aqui, ela era a função x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai calcular, no lugar de x, F de 1 ao quadrado mais 1, ok? E aí, a função f, eu deixei até esse espacinho aqui já de propósito para a gente poder lembrar, abusar e usar aqui, a f de x era 3x, então 3 vezes 1, 3. Então, você vai ficar com 3 ao quadrado mais 1, 9 mais 1, 10, ok? Em geral, então, como que a gente pode fazer o item D? O item D, então, G de f de x é análogo, ok? Então, você vai fazer G de f de x, tendo em mente que na função que está aqui fora, no caso a função g, toda a expressão dela que envolva x, nós vamos substituir pela expressão de f. E bom, a g era qual função? Era a função x ao quadrado mais 1, ok? Então, em vez de x ao quadrado, você vai fazer quem? F de x ao quadrado mais 1. A f de x era a função 3x, então você fica com 3x ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, então x ao quadrado mais 1. Observe que, em particular, se a gente fizesse, né, g de f de 1 aqui direto, você ia obter quem? 9 vezes 1 ao quadrado mais 1, então 9 mais 1, 10, coincidindo com o valor que a gente tinha obtido aqui anteriormente, ok? Então, vamos por algumas observações, que isso eu comentei no vídeo passado, mas acabei não anotando, ok? A primeira observação é que, como que a gente garante a existência de uma função composta? Então, de modo geral, existe a função composta de g e f, C e somente C, C e somente C, o domínio de uma coincidir com a imagem da outra, mas mais especificamente, então, o domínio da f coincidir com o contradomínio da g, ok? Eu falei domínio e imagem, na verdade é domínio e contradomínio, ok? A segunda observação é o que eu falei que agora a gente, esse exemplo B ilustra bem isso. Então, mesmo que existam, né? Então, mesmo que existam as duas funções, as compostas de fg e g e f, ok? Em geral, tem-se que essas compostas são diferentes. O exemplo B ilustra bem isso, ok? Um exemplo C, que vai motivar o que a gente vai falar aqui agora, então, vou falar sobre funções inversas. Então, funções inversas. É o seguinte, vamos começar com o seguinte exemplo. Ok? Imagina o seguinte. Eu tenho a função f de x, por exemplo, 2x menos 1, e a função g de x, então, x mais 1 sobre 2. Vamos analisar aqui, então, as duas, então, têm domínio e contradomínio real, então, as duas são de R para R, ok? Vamos analisar, então, o item A. O que acontece quando a gente faz f de g
de x, ok? Quando a gente faz f de g de x, então lembrando, isso é f de g de x, e na função f nós vamos substituir a expressão de x por g, certo? Quem era a expressão? Era 2x, então 2g de x menos 1. Então você fica com duas vezes. Quem é g? Então x mais 1 sobre 2 menos 1. Observe então que você tem um 2 multiplicando, um 2 dividindo, você pode simplificar, então isso sobra x mais 1 menos 1, ok? X mais 1, dentro do parênteses, menos 1. Então esta continha aqui resulta em x, ok? Então, na verdade, a gente disse o seguinte, se você faz f de g de x, isso dá o próprio x. Então, por exemplo, f de g de 2 dá 2, f de g de 10 dá 10, e assim sucessivamente. O que acontece se nós fizermos o contrário? G de f de x, ok? Então, isso é g de f de x por definição. E aí, o que significa fazer isso? Na função g, nós vamos substituir a expressão de x por f, ok? A g era quem? X mais 1 sobre 2. Então, no lugar de x, f de x, mais 1 sobre 2. E aí, olha só, quem é a f? A f é 2x menos 1. Isso é a f. Mais 1 sobre 2. Então, menos 1 mais 1 é 0. Você fica com 2x sobre 2, que dá o próprio x, ok? Então, a gente está dizendo que g composta com f de x deu x, ok? E isso também foi f de g de x, ok? Então, na verdade, a gente disse o quê? Que a conclusão nossa é o seguinte. A conclusão é que, nesse caso, domínio e contradomínio são o mesmo, ok? As duas saem de R para R e elas coincidem em todo ponto. Então, essas funções são iguais, ok? As compostas são iguais. E isso não foi à toa, isso aconteceu de propósito, para que uma fosse a inversa da outra. Okay? Nesse caso, quando isso acontece, a gente diz que f é a inversa de g, ou que g é a inversa de f, e tem uma notação especial, ok? Então, se a notação especial é que a gente vai simbolizar com f, a inversa da f, por f com o símbolo a menos 1 em cima, o símbolo, a potência menos 1, ok? Então, vamos escrever isso certinho, ok? Então, da seguinte maneira, uma função f de a em b, ok? Então, sempre lembrando, a e b são subconjunto dos números reais e não vazio. Ela é invertível, ou seja, ela possui inversa, inversível, ou invertível, depende do livro que você estiver estudando. C e somente C. A sua relação inversa. For também uma função. E a gente então denota a relação inversa. Então, f é menos 1 de b em a. For também uma função, ok? O que isso quer dizer? Vamos tentar explicar isso. Pensa o seguinte, olha só. Você tem então a, b, ok? Aí você tem uma função f. A f faz o quê? Manda cada x num único y, ok? E aí, o que ele está dizendo na relação inversa é o seguinte, o contrário, são todas as setinhas que saem dos y e voltam no x, ok? Isso é o que ele denotou por relação inversa. Acontece que nem sempre isso precisa ser uma função. Quer ver um exemplo simples, onde isso não é uma função? Então, exemplo, onde não é uma função. Pensa aqui comigo o seguinte, olha só. Essa função aqui, ó, eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B.
E aí vamos imaginar que manda no quadrado, certo? Então, menos 1, 0 e 1. E aqui a gente tem, por exemplo, o conjunto com 0 e 1, perdão, 0 e 1. O menos 1 vai no 1, o 1 vai no 1 e o 0 vai no 0. Essa é a função f, ok? Qual é a relação inversa f a menos 1? Então você tem b, a, 0, 1, e aqui você tem então menos 1, 0 e 1, ok? A relação inversa, então, ela faz o contrário. Ela manda, então, ela traz de volta o 1, ela devolve no menos 1 e no 1. E o 0 ela devolve no 0, ok? Porque a função original mandava isso. Só que nesse caso aqui, ó, f a menos 1 não é função, ok? Então esse é um exemplo que a função não admite inverso, ok? Então para que a função admita inverso é preciso que... eu preciso só corrigir esse E que ficou muito feio. Então é preciso que a relação inversa seja uma função, ok? Mas o que a gente pode tirar a conclusão é o seguinte, que uma função f de a em b admite inversa. Qual inversa? F a menos 1 de b em a, se e somente se f for bijetora, ou seja, for uma função bijetora. Por que isso? Observe o seguinte, para todo x em a existe um único y em b. Para que essa função que pega y e devolve em x, para que, na verdade, a relação inversa que pega y em b e devolva num único x em a, né? Isso para garantir que ela seja função. Então você está dizendo que para cada x em a deve existir um único y em b. Então a gente está dizendo que a imagem coincide com o contradomínio, ok? Então, para você lembrar, né, para f ser bijetora, f de x1 diferente de f de x2. x1 tem que ser diferente de x2, ou seja, elementos distintos têm imagens distintas, ok? Ou elementos iguais fornecem imagens iguais, e a imagem precisa coincidir com o contradomínio. Então, só nesse caso uma função vai ter inverso, ok? Então, era o exemplo nosso aqui, se você se recordar, funções afins são sempre bijetoras. Então, 2x menos 1 é bijetora, né? Quando a gente pensa de R em R. X mais 1 sobre 2 também é bijetora, ok? Então, elas admitem inverso e uma inverso da outra. Então, nesse caso aqui, a notação que a gente usa é o seguinte, né? A notação é o seguinte. Em vez de você escrever G, você vai dizer que essa é a inversa. A inversa, no caso, é a função que pegava x e mandava em x, só para recordar, x menos 1 sobre x menos 1, x mais 1 sobre 2. Então, mandava em x mais 1 sobre 2. Aqui, x mais 1 sobre 2. Pronto. Ok? Então, um outro exemplo de funções inversas, para a gente caminhar para finalizar aqui, então será um exemplo 2, é o seguinte. Imagina que a gente tem f dos reais positivos nos reais positivos. Então, na verdade, f e g. Okay? Então, agora, então, f e g são as funções que saem de R mais em R mais. A f de x, ela é dada por x ao quadrado. E a g de x por raiz de x. Okay? Então, são exemplos de funções inversas. Fica aqui a tarefa para vocês de então, calcular a composta de f e g e de g e f, ok? E ver que a composição delas dá identidade, ok? Eu não sei se isso ficou claro, mas então, eu digo, então, por exemplo, essa a gente vai escrever f a menos 1 de x, ok? Então, para reforçar, elas
uma função é inversa da outra quando a composta delas, ok? Resultar na função identidade, ok? O que é a função identidade? É que para cada x retorna x, ok? E aí lembrando que esse x tem que estar no domínio de quem está mais à direita, ok? Então f a menos 1 composta com f de x tem que dar a identidade, né? Ok? Então isso dá sempre o x, foi o que a gente fez lá no início, tá bom? Okay, então, porque a princípio a gente poderia ter assim, né? Só para escrever f de a em b e f a menos 1 sai de b em a, ok? Então, nem sempre precisa ser R e R, R e R, mas coisas que se equivalam, certo? Então, como eu estou falando aqui f a menos 1, ela sai de b, então a identidade de b, ok? Mas a identidade é que para cada x calcula x. E a de f, então, o f sai de a, então aqui a identidade de a, ok? Nesse exemplo aqui de cima, a função identidade de R+, f de x é igual a x para todo x, ok? Mas só calcula isso para x que são reais positivos, ok? Como que eu posso achar a inversa de uma função? Porque eu apresentei a inversa, mas não disse como achar, para a gente poder, então, achar a inversa, ok? Então, técnica, né, técnica para achar ou determinar a inversa de uma função. Ok? Então, primeiro você só vai tentar isso se a função tem que ser, f tem que ser bijetor, ok? Então, pensa assim, você tem f de a em b, bijetora, ok? E o que ela faz? Para cada x, ela calcula, então, y igual a f de x, certo? A primeira coisa que você vai fazer, então, o primeiro passo, chamar de passo 1, você vai trocar, então, na verdade, você tinha assim, você tinha y igual a f de x, ok? E aí você faz o quê? Troca x por y e y por x. Em sala eu costumo só botar uma setinha assim, x, y, ok? Então você pega a sua expressão e troca x por y e y por x, ok? Em todo lugar que tiver x vai virar y, em todo que tiver y vai virar x. Ou seja, você vai ficar com uma coisa desse tipo, x igual a f de y, ok? Depois, você faz o quê? Isola o y na expressão que você obteve anteriormente, ok? Então, na expressão x igual a f de y. Quando você fizer isso, a função que resultar para você vai ser a função inversa, obtendo, então, y igual, né, f menos 1 de x, ok? Vamos ver isso aqui na prática, num exemplo. Exemplo, então. Pensa comigo aqui, então, olha só. F de x, sei lá, 4x menos 3, ok? Então, qual é a inversa dessa? Como a gente já observou, essas funções são sempre bijetoras, então sempre possuem inversos, ok? Então, a primeira coisa a gente tinha assim, y igual a 4x menos 3. E aí você vai fazer o quê? Vai trocar x por y e y por x. Primeiro passo, certo? Então, você vai ficar com x igual a 4y menos 3. O segundo, você precisa fazer o quê? Isolar y, ok? Então, como que eu isolo o y? Muito simplesinho. Esse menos 3 está subtraindo, passa para cá somando, então você fica com 4y igual a x mais 3. Então, y é x mais 3 sobre 4. Se y é x mais 3 sobre 4, então o que você acabou de achar aqui? Que a inversa é x mais 3 sobre 4. Eu vou verificar só um lado e vou deixar o outro como exercício para vocês. O que acontece se eu faço f de f a menos 1
de x. Então, isso é f de f a menos 1 de x. Então, na função f, trocar x por a expressão de f a menos 1. E qual era a expressão de f? A expressão de f era 4x menos 3. Então, você vai ficar com 4 f a menos 1 menos 3. Então, fica com 4 vezes x mais 3 sobre 4 menos 3. 4 multiplicando, 4 dividindo, x mais 3 menos 3, deu x, ok? Que é a função identidade, ou seja, para todo x deveria resultar em x, portanto é a inversa. Fica como exercício para vocês, calcular ao contrário, f a menos 1 composta com f, mas eu já vou adiantando que aqui nos exemplos simples que a gente estuda, se um lado deu certo, o outro sempre vai dar certo para vocês, ok? Quando a gente estuda um pouco mais avançado, a gente vai ver que existem funções que têm inversa à direita, mas não tem à esquerda. E não é o caso aqui do nosso curso, tá bom? E aí eu vou deixar um desafio para vocês, é o seguinte. Eu tenho essa função, cujo domínio são os reais, exceto o menos 2. E o contradomínio são os reais, exceto o meio, ok? Então, todos os reais menos o menos 2, e aqui todos os reais, exceto o meio. A função f de x é dada por x sobre 2x mais 4. Observe por que o menos 2 não está, porque se você colocar o menos 2, no seu denominador daria 0, você não pode dividir por 0, ok? Então, a pergunta, a afirmação para vocês, essa função definida dessa maneira é bijetora, então, determinar qual é a inversa dela, ok? Vai seguir o roteirinho que eu falei, troca x por y, y por x, isola o y e resolveu o problema, tá bom? Então, fica a sugestão para vocês. Eu vou deixar já aqui, então, a resposta, porque eu não vou gravar um vídeo só para explicar isso. Se você resolver, ok? F é menos 1 de x, você vai achar o seguinte, isso é menos 4x sobre 2x menos 1. E observe por isso que, né, o contradomínio não tem o meio, certo? Por que não tem o meio? Porque se você coloca 2 vezes meio é 1. 1 menos 1 é 0. Você não pode dividir por 0, ok? Então, a função está bem definidinha. É claro que se você fizer a composição, isso vai dar identidade. Eu não quero que vocês façam a composição direta, né? Eu quero que vocês usem esse método que eu apresentei de como achar a inversa para realmente achar a inversa e verificar que era isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se possível, deixa o like e ajude o canal compartilhando o vídeo. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.